Meus irmãos, boa noite a todos, paz de Cristo. Hoje é noite do nosso Café com Palavra, uma noite fantástica. Falaremos de C.S. Lewis e de Tolkien. Esses dois personagens da história da literatura mundial viveram no século XX, tem muita coisa a nos ensinar. Sua amizade teve idas, teve vindas. Mesmo assim, os dois eram dois cristãos com alguns aspectos diferentes entre si, um anglicano, o outro católico romano, mas com histórias de vida, biografias distintas, mas se tornaram amigos, por vezes entraram em conflito, mas que nos ensinam, em certa medida, a comunicar a fé cristã, a cosmovisão cristã, para um mundo laico, um mundo que rejeita a fé cristã como sendo razoável. E é justamente por isso a importância desses dois personagens e pelo fato de saber que eles podem contribuir até hoje na nossa fé, que eu chamo aqui nosso convidado, Jardiel Roberto. E ele é uma honra recebê-lo. Ele é lá da Igreja Batista de Tambaú. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui, ó, seu microfone. E sem maiores delongas, já que a gente tem muita coisa para falar hoje sobre Lewis e Tolkien, eu queria pedir para você se apresentar e apresentar seu trabalho na área da literatura fantástica. Vamos lá, boa noite, gente. Pai, foi fraco demais, viu, irmão? Boa noite, gente. Isso é clichê, né? Toda vez o pregador faz isso, né? Toda vez, né? Talvez vocês se animem um pouquinho mais. Gente, meu nome é Jardiel Roberto. Eu sou natural de Campina Grande. E eu acredito muito que a escolha teórica que um autor faz tem muito a ver com a trajetória de vida dele. Inclusive o próprio Tolkien deixa muito claro isso, e o Lewis também, né? Tudo que eles escreveram e pensaram tiveram bastante relações com a vivência dele, com o mundo histórico, que a gente chama de mundo da vida. Eu sou de Campina e nasci numa igreja congregacional. Também me converti dentro de uma igreja congregacional, fui para o seminário. Depois do seminário, me engracei com uma filha de pastor, paquerei, né? O pastor disse, só casa se vier para a minha igreja. Aí tive que passar lá 7 anos de Jacó, né? Trabalhando lá na igreja dele, a Igreja Brasil para Cristo, mas uma igreja muito abençoada, que me deixou muitas marcas especiais de Deus, né? E depois que nos casamos, eu recebi um convite para vir pastorear aqui em João Pessoa, na Igreja Batista de Tambaú. Estou aqui em João Pessoa há 8 anos, né? Inicialmente comecei como pastor de jovens e adolescentes lá, e hoje eu não trabalho mais com jovens e adolescentes, não tenho mais paciência para trabalhar com adolescentes, e com jovens também, assim, só se for jovem casais, né? Eu estou com 2 filhos e um esperando o outro agora, aí aquele negócio para sair com jovem, com menino chorando de um lado e de outro, solteiro. Aí a gente está focando muito no ensino, né? Eu trabalho fortemente com o ensino na comunidade e sou formado em teologia e filosofia, sou absolutamente apaixonado por filosofia, trabalho muito pouco com historiografia, muito pelo contrário, todas as minhas referências teóricas em filosofia são bem distantes de um olhar mais historiográfico. Eu trabalho, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o meu recorte. Sou pós-graduado em História da Filosofia e também sou formado em terapia familiar sistêmica e tenho formação em terapia de famílias e casais. E hoje também atuo como terapeuta de casais e de famílias, né? E como se não bastasse, sempre tive uma paixão muito especial por Tolkien. Eu leio Tolkien, a minha paixão por Tolkien começou com a leitura para os meus filhos, né? Eu li o Hobbit, eu li Mestre Gilderran, eu li o Ferreiro do Bosque Grande com ele, né? E ele foi crescendo, eu li o Hobbit em quadrinhos, crescendo com a linguagem fantástica do Tolkien. E aí surgiu a oportunidade de ingressar no mestrado em Ciência da Religião. Qual que era o autor que eu precisava? O Tolkien, obviamente, né? Então eu fiz um projeto de pesquisa. Inicialmente o meu projeto estava relacionado a metáforas da espiritualidade em Tolkien, e depois eu migrei um pouco e hoje eu trabalho com
A formação do herói, esse é o título do meu trabalho, né? A formação do herói como pai-ideia medieval nas obras no legendário tolkieniano, tá certo? A formação do herói como pai-ideia medieval no legendário tolkieniano. Esse é o título do meu trabalho e eu vou explicar um pouquinho a minha pegada. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. É isso aí. Ótimo. Muita coisa, né? Não sei quantas vidas ele já teve, mas brincadeira. Vamos lá, a primeira pergunta é sobre a biografia, né, do Lewis e Tolkien e quando eles se tornaram amigos, né, como é que foi essa relação de amizade entre C.S. Lewis e Tolkien? Vamos lá, sempre quando eu trabalho a relação do Tolkien e do Lewis, eu trabalho muito na perspectiva do mundo histórico que eles compartilharam, pouco sobre a perspectiva cronológica. Se você for pegar, por exemplo, os livros do Ries, né, que esse aqui é um livro muito conhecido, né, lançado pela editora HarperCollins, que vai falar a relação dos dois. E se você for pegar o livro do Carpenter, tá certo? Que também é um outro biógrafo, o biógrafo autorizado do Tolkien. Basicamente ele viveu, ele perguntou, ele compartilhou a vida com Tolkien, depois organizou as cartas de Tolkien. E organizou outros textos com Christopher, o filho que organizou as obras póstumas dele, né? Você vai ver uma análise da relação dos dois, extremamente cronológica. Eu estava explicando isso para o Anderson. Eu não trabalho nessa perspectiva cronológica. Como o meu recorte teórico com os livros de Tolkien, com as narrativas tolkienianas, passam por um viés filosófico e literário, em especial literatura do imaginário, eu trabalho muito com o mundo que eles compartilharam e o mundo que produziu neles uma marca tão forte a ponto deles escreverem o que nós temos hoje como registro, tá certo? Então, enquanto o mundo compartilhado, o que nós temos é que os dois autores nascem no final do século XIX, um século de total transformação. A época da mais profunda virada do medievo, né, que a gente sabe que no medievo a gente passou quase 10 séculos tendo como centro o pensamento teológico, tá certo? No século XVI, a gente tem as reformas, a reforma 15 e 16, a gente tem um conjunto de reforma protestante, revoluções, uma mudança no mundo europeu, renascimento, tá certo? E século 17 e 18 a gente tem a Revolução Científica. Isso fez com que o mundo da Europa tivesse uma configuração totalmente nova. Totalmente nova. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem o Dojvets, não sei se vocês já ouviram falar nesse autor, Hermann Dojvets, que é um teólogo neocalvinista, né? Escreve um livro para justamente falar sobre o dogma do século XVI até o século XIX, que é o dogma da exclusão da fé e da teologia, dos espaços do pensamento. A filosofia é relativista, tirando um ponto. Ela não consegue se misturar com teologia nem com fé. Isso é um dogma da filosofia, tá certo? E os dois autores começaram a escrever nesse mundo. E para culminar, no final do século XIX, a gente tem os grandes escritos de um dos maiores pensadores filósofos que marcaram o século XIX e também o começo do século XX, até as guerras mundiais, que é o Friedrich Nietzsche, que todo mundo conhece de uma certa forma, né? O Friedrich Nietzsche, ele vai anunciar a morte de Deus, ok? E a cultura passa a ser uma cultura totalmente avessa à fé. O iluminismo vai dizer, não, fé é coisa da infância da humanidade. O positivismo vai dizer, Deus é uma invenção, tá certo? É uma invenção para crianças. O iluminismo o cientificismo vai dizer, o homem pode fazer progresso independente de Deus. Então, eu trabalho com esse mundo compartilhado. Os autores nascem nessa perspectiva e, o melhor de tudo, os autores vão construir um arcabouço teórico na contramão dessa perspectiva, entendeu? Então, é a partir dessa crítica que tanto Tolkien como Lewis faz à modernidade que eles se encontram por volta de 1917 até 1920 para poder discutir sobre textos literários. E o que é que eles vão resgatar?
nesse encontro, eles se encontram para falar sobre mitologia, uma coisa que estava totalmente fora de moda, inclusive em Oxford. Os colegas do Tolkien e os colegas do Lewis absolutamente criticavam, gente, vamos fazer ciência, vocês estão perdendo tempo com isso aí. Tolkien, em 1923, escreveu um artigo brilhante sobre Beowulf. Alguém já ouviu falar em Beowulf? Né? Beowulf é um mito nórdico, né? Nórdico, mas também anglo-saxônico, que resgata uma espécie de mitologia hibridizada com o cristianismo. Tolkien vai escrever um artigo fantástico, brilhante, super renomado sobre o Beowulf, e é marcado justamente por esse encontro, por essa revivência da mitologia. E aí a gente pergunta, como que no meio de uma geração totalmente crítica à mitologia, crítica à teologia, humanista, totalmente antropocêntrica, relativista, pluralista, como que os dois autores se colocam? Mesmo na época do ateísmo, o Lewis se coloca contra toda a perspectiva moderna a partir do romantismo. Ele era, por isso que um dos biógrafos do Lewis chama ele do teólogo romântico, né? Então, os dois autores se encontram justamente nesse embate contra uma perspectiva moderna dessacralizadora. A gente chama na teologia, a gente chama na ciência da religião e a gente chama na literatura do imaginário. É uma perspectiva moderna dessacralizadora, que quer tirar Deus do cenário e quer colocar as reflexões do mundo acadêmico orbitando em torno do homem, em torno da lógica, em torno da matemática, em torno da física, em torno do materialismo, inclusive do materialismo histórico, como o marxismo, por exemplo, tá certo? Do idealismo e de outros ismos por aí. O Lewis e o Tolkien se encontram para levantar uma voz, e uma voz profética para aquele tempo, tá certo? Estou numa igreja presbiteriana, falar de voz profética, mas entendam voz profética aqui como uma voz de pregação, tá certo? De resgate das escrituras, e de fato eles fazem isso, né? Eles fazem de forma muito brilhante, trazendo dentro de um viés mitológico. Interessante que na infância, né, eles perderam as mães, né? Sim. Respectivamente, e lutaram na Primeira Guerra. Sim. Então eles passaram tanto de uma experiência de a época, né, por conta do contexto inglês que eles viviam, zona rural, né, de ver beleza na natureza e tentar encontrar sentido, para em 10 anos praticamente jovens se tornarem pessoas que estão lutando e perdendo amigos na guerra, né, de ver o que a ciência, o cientificismo trouxe para a humanidade, né, o humanismo e tudo mais. Então isso também, acredito que teve um choque muito grande para os dois. Sim, então, também é uma reação oposta, porque, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, quem sabe hoje, quem atualmente já fez uma visita em algum país europeu? Por favor, levanta a mão. Vamos lá, qual país? Holanda, beleza, Holanda. Alguém mais foi em outro país fora Holanda? Irlanda, ok. Portugal, certo. O que mais? Áustria. Suíça, beleza. França, pronto. Para quem fez visita recente à Europa, sabe, por exemplo, que o contexto europeu é absolutamente pós-cristão. Absolutamente. As igrejas que eram presbiterianas, metodistas, congregacionais, igrejas livres, tá certo? Hoje são bares, ok? E tudo isso é devido à interpretação do pós-guerra, tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial. O brasileiro não consegue entender isso. Nós que não tivemos uma experiência tão marcante com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivemos sim, um contexto histórico, mas não como os países europeus que foram totalmente acabados, foi tudo acabado, assim, a Europa ficou em cacos depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tanto em termos de mortos, como em termos de estrutura mesmo, né, arquitetônica.
A conclusão que o continente europeu e as gerações, depois dos baby boomers, que a gente chama, né? A geração do pós-guerra, foi, poxa, se Deus existe, por que ele permitiu isso? Por que ele permitiu isso? Essa foi a conclusão que gerou toda uma cultura pós-cristã. Então é porque Deus não existe. Que gerou, por exemplo, o existencialismo sartriano. A existência precede a essência. Já que Deus não existe, então vamos existir. Que tá do lado a lado com o hedonismo, né? Então, carpe diem, viva prazerosamente, ok? Essa foi a reação da Europa. A reação dos autores foi totalmente contrária a isso. Os autores, em meio à guerra, conseguiram ver a beleza, a providência e a graça. Isso é espetacular, revolucionário. A experiência de Somme, não sei se vocês já ouviram falar da Batalha de Somme, nas trincheiras francesas, foi a batalha mais sangrenta da Primeira Guerra Mundial. O Tolkien voltou, né? Deus abrilhantou ele com a febre das trincheiras, vinha através de um tipo de piolho, e ele ficou com muita febre, mandaram ele de volta para casa. Graciosamente Deus salvou a vida do Tolkien ali no meio da guerra. E 5 anos depois que o Tolkien já tinha saído, o Lewis também teve experiência com a guerra e foi baleado no ombro, né? E voltou para casa porque foi baleado e quase morre também. E eles viram os horrores tanto da Primeira como da Segunda Guerra Mundial. E se você for ler, por exemplo, o Silmarillion, você vai ver que a narrativa do Silmarillion, que é a luta dos elfos contra o Senhor das Trevas chamado Morgoth, tá certo? Esse Morgoth, ele é um sujeito extremamente maligno, que contraria totalmente a vontade de Eru e Ilúvatar, que seria o Deus, tá certo? Mas você vai ver que no meio dessa guerra, o Tolkien, ele é extremamente trágico, que ele mostra fratricídio, irmão matando irmão, ele mostra a degeneração da natureza, ele mostra o afastamento dos elfos da divindade, ele mostra o afastamento dos homens da divindade, as quedas, mas ao mesmo tempo ele coloca como um fio condutor de toda a narrativa a providência de Eru e Ilúvatar, tá certo? Então, no meio daquela guerra, é como se o Tolkien e o Lewis, e Crônicas de Nárnia do mesmo jeito. Se você for ver, por exemplo, o Príncipe Caspian, tá certo? Que é um dos textos que trabalha com a noção de guerra, e também, se você for ver o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que trabalha com a noção de guerra, me parece que chega uma hora que quase que a guerra está sendo ganha pelo mal. E às vezes dá até uma impressão de maniqueísmo, né? E os dois são criticados. Depois você vai fazer essa pergunta, e eu não vou adiantar não, né? Os dois são criticados um pouquinho por causa disso, mas não tem maniqueísmo, muito pelo contrário. O que tem muito mais presente no Lewis, obviamente, nas Crônicas de Nárnia, mas também no Tolkien, a doutrina da providência de Deus, que os presbiterianos adoram, né? A doutrina da providência de Deus, ou seja, em nenhum momento Deus perde o controle do processo, ok? E Ele está conduzindo tudo de modo a fazer com que tudo coopere para a sua vontade, né? Isso é sensacional. Bom, sobre as obras desses dois autores, como é que a cosmovisão cristã contribuiu na formação do universo que eles criaram? Ok, essa é uma boa pergunta e é justamente o objeto da minha pesquisa, né? Quando eu falo a formação do herói como a paideia medieval no legendário tolkieniano, essa paideia medieval, o conceito de paideia que eu trago tanto para Tolkien como para Lewis é bem claro. Os autores intencionalmente, a gente fala de intencionalidade, eles escreveram com profunda intencionalidade para deixar registrado as crenças dele. Eu chamo isso de paideia. Não só crenças em relação à fé, porque como o Duyvets também fala, e o Abraham Kuyper, que é um dos teólogos neocalvinistas, que eu também trabalho com muita referência neles,
eles vão dizer o seguinte, que o cristianismo é uma visão de mundo que abarca cada aspecto da realidade. Está claro isso para vocês? O cristianismo é uma visão de mundo que abarca cada aspecto da realidade. O Kuyper vai dizer assim, não existe nada no mundo e no universo que Deus não diga é meu. Isso é fantástico, isso é sensacional. Então, os autores, eles não só vão traduzir uma ideia de religiosidade cristã, eles vão traduzir uma paideia. O que é isso? É uma visão totalizadora. Eles vão englobar tudo como um fio condutor, com o fio condutor da cosmovisão cristã. Obviamente que o Lewis trabalha isso de uma forma muito mais explícita e intencional. O Tolkien trabalha isso em termos de valor, de ética. Eu chamo de areté, tá certo? Areté é a palavra grega que significa virtude. Então, o Tolkien vai construir através dos seus heróis uma espécie de tipo. Os tolkienianos mais tradicionais podem me matar se ouvirem falando tipo aqui, né? Mas ele chama isso de exemplificações. Ele chama nas cartas do J.R.R. Tolkien de exemplificações, nunca alegoria, mas exemplificações. Então ele, por exemplo, pega Bilbo, do Hobbit, um herói improvável, né? Quem diria que um Hobbit, que não sabe a arte da guerra, que não sabe a arte de sobrevivência, que só sabe a arte de comer e de passar bem na sua toca Hobbit, é o que ele sabe. Que tem um espírito aventureiro por causa de uma herança que ele recebeu dos Tux, né, que é uma das famílias dele, né? Mas mesmo assim muito apegado ao condado. Como que um sujeito desse vai ser o salvador da história? Aí o que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar, aí é onde eu me encanto no Tolkien, até mais do que com o Lewis, porque o Lewis ele meio que é mais direto, é mais categórico. O leão é Cristo, né? Mas o Tolkien, na verdade, ele vai mostrar através do Hobbit, por exemplo, do Bilbo, a beleza, a verdade, a lealdade, a justiça, a ética cristã presente ali, tá certo? E ao mesmo tempo vai mostrar o que eu coloco na minha pesquisa dos pecados cardeais da filosofia medieval mesmo, a ira, cobiça. Quem foi para o meu curso sabe do que eu estou falando, né? Ele vai imprimir em alguns personagens, por exemplo, em Túrin, escudo de cavalo, é o arquétipo da ganância. Quem já leu o livro Hobbit é mais forte ainda. Quem leu o livro é mais forte ainda. Quem assistiu o filme tem uma ideia, mas quem leu o livro é mais forte ainda que Túrin, que é o rei dos anões, né? Tinha direito sobre a montanha silenciosa. Ele é a ganância em pessoa, entendeu? Então o Tolkien está trazendo para a gente ali exemplificações da cosmovisão cristã, tá certo? E eu me atrevo como pesquisador também a trabalhar com a tipologia, né? Embora outros autores não concordem, mas eu não tenho nenhum problema em colocar esse termo. E é bem interessante porque eles tinham perspectivas até diferentes assim literárias. Enquanto o C.S. Lewis usava alegorias, né, e o Tolkien até brigava com ele por conta disso. Exatamente. No começo das Crônicas de Nárnia. É tanto que Tolkien passou mais de 20 anos para escrever Senhor dos Anéis. C.S. Lewis escreveu em 7 anos. Ele ficou extremamente revoltado com C.S. Lewis. Como é que você vai fazer uma obra dessa magnitude em 7 anos, seja responsável? Porque Tolkien passou a vida para fazer linguagens, escreveu línguas, né? Começou a construir línguas nórdicas, enfim, a parte dos nossos, enfim, e ali para depois selecioná-las cuidadosamente, criar palavras, né? Para começar a construir um universo e uma linguagem específica. E Tolkien e C.S. Lewis era mais direto, né? E usava alegorias. Essa é a grande crítica literária que se faz ao Lewis, né? Mas se bem que eu tô nem aí para isso. Como teólogo, eu quero mesmo ler as obras e divulgar, porque é um pensador extraordinário, né? Mas o Tolkien, eu uso uma linha hermenêutica de um autor chamado Paul Ricoeur, né? Que fala sobre tempo e narrativa.
E o que é que pode traduzir o tempo? Porque, vê só, ele traz uma discussão agostiniana das Confissões, o livro 13 das Confissões. Quem leu o livro 13 das Confissões, ou quem leu as Confissões, sabe muito bem disso. O que é o tempo? Agostinho pergunta. O que é o tempo? Se alguém me perguntar o que é o tempo, eu vou dizer a ele que não sei. Agora, em termos de vida, eu sei o que é o tempo, porque eu estou vivendo, estou sujeito ao tempo. O que é isso, o tempo? Aí o Paul Ricoeur vai justamente pegar isso, e vai pegar essa noção de tempo que o Agostinho faz. Ele faz passado, presente e futuro. O passado como uma espécie de não ser, o presente como o tempo agora, o tempo humano, é o que acontece, o que a gente chama de cronos, né? E o futuro, que é o vir a ser, melhor dizendo, o não ser passado, o vir a ser o futuro, e o ser é o presente. Só que ele diz que o Agostinho traz uma limitação, porque ele não explica categoricamente. Aí ele vai complementar a tese de Agostinho dizendo o seguinte: só existe uma forma da gente categorizar o tempo, ou da gente trabalhar o tempo. Porque o tempo para nós é uma loucura, a gente não consegue descrever, não tem nenhum conceito que me diga. Esse conceitozinho que a gente tem aqui é relativo a nós, tá certo? Mas eu estou aqui e agora são exatamente 8h35. Olha, eu digo exatamente para mim. Talvez no seu relógio seja outra coisa. Qual horário aí no teu relógio? 8h45, né? Lá nos Estados Unidos é um outro horário, é tudo relativo. E a forma como lida com o tempo também. Então o que ele vai dizer? Poxa, se a gente não achar um conceito que nos ajude a trazer lucidez e fluidez ao tempo, isso vai ser só viagem. Qual é o conceito que ele coloca? O tempo é descrito a partir das narrativas. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo do que foi feito por intermédio dele, nada teria sido feito se ele não tivesse ali presente, entende? Quer dizer, é uma narrativa, e a narrativa vai me colocando uma palavrinha que a gente chama na literatura, no recorte que eu trabalho, que é o sentido. Essa narrativa vai construindo o sentido, tá certo? O Tolkien faz isso de forma muito genial, muito genial. Ele pega a narrativa e, através de uma construção linguística, ele vai produzindo sentidos para a realidade, e ele cria um universo paralelo que a gente chama de mímese. Quem foi para o meu curso sabe o que é uma mímese. Jesus usou muito essa palavra, Paulo usou muito essa palavra. Mímese significa imitação. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A palavra imitadores é mimesis, tá certo? Mimesis poética, que significa justamente uma imitação da realidade, é um espelho da realidade. É como se o Tolkien colocasse aquela narrativa para elucidar, para nos trazer clareza sobre o nosso mundo da vida, o que a gente chama em alemão de Lebenswelt, né? Ou, se for pensar em termos de filosofia existencialista com Heidegger, a gente chama de Dasein, que seria esse mundo da vida. O Tolkien pega essa narrativa e transforma numa forma da gente olhar para aquilo e falar assim: faz sentido. Eu já vi algum Turing escudo de cavalo no meu trabalho, e o nome dele é Antônio, meu chefe. Cara, é igual a Turing. Você percebe? Ele está querendo fazer exatamente isso. Ele quer. Por quê? Porque o Tolkien, ele é um educador. O projeto de Tolkien é fazer uma mitologia para a Inglaterra. Ele quer educar os ingleses, e na tentativa de educar os ingleses, o que ele faz? Ele não só educa os ingleses, ele educa o mundo, né? Porque a literatura dele é traduzida para dezenas de línguas, e ele tem uma estrutura, um arcabouço sensacional. O Lewis também, só que como o Lewis traz uma linguagem teológica profunda nas obras dele, ele é mais criticado, certo? É mais criticado. É um autor do cristianismo e para o cristianismo.
embora inserido no meio acadêmico, porque ele também, além de literatura, ele vai fazer uma série de textos apologéticos, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, Abolição do Homem, né? São textos apologéticos, tá certo? Deus no Banco de Réus e outros, ok? Então ele vai trabalhar com apologética no mundo acadêmico. A parte literária era muito mais por prazer e para o cristianismo, para a gente ter uma noção até mais aprofundada do imaginário cristão em termos literários, que é brilhante. Quem já leu O Cavalo e Seu Menino? Quem já leu O Cavalo e Seu Menino? Levanta a mão. Gente, O Cavalo e Seu Menino é sensacional. É sensacional. A história de Shasta, um príncipe que perdeu sua identidade. E o texto, eu vou dando spoiler para vocês, para todo mundo depois sair daqui e querer ler, né? E perdeu sua identidade, foi criado praticamente como um escravo. É uma metáfora da vida cristã. Foi criado como escravo e depois ele retomou a sua identidade de príncipe, só que de uma forma totalmente inusitada, numa aventura, voltando para Nárnia com um cavalo narniano, né, chamado Bri, né, que falava, né, e que era super cavalo, cavalo de guerra, né, encontra uma princesa, né, enfim, o texto é brilhante, brilhante. E no final, Aslan coloca... Não vou te contar o final não, leiam. Não sejam preguiçosos não, né? Tá certo? Mas é um texto que é uma metáfora profunda da vida cristã. Profunda. É o texto que eu mais gosto, é o texto que a Gabriele mais gosta também. A Gabriele Grigesse, que é a maior especialista do Brasil hoje no Lewis, né? Principalmente, em especial no Crônicas de Nárnia. Então, qual o lugar das Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis no pensamento desses dois autores? Poxa, eu acho que eu já respondi. Não posso pular essa, né? Enfim, é isso. Eles estão o tempo todo, né? Eles estão o tempo todo traduzindo a cosmovisão cristã. Eles conversaram o tempo todo no processo de criação do texto. O Lewis conversou com o Tolkien conversou com o Lewis. Eles tinham um grupo de discussão literária chamado Inglix, né? Onde eles discutiam literatura, teologia, discutiam linguística, enfim, todo o arcabouço dos mundos que tanto Lewis como Tolkien criaram, né, são uma interseção entre o mundo desses dois autores, né? Então esses dois autores basicamente doaram muita coisa um para o outro, né? Dentro de tudo que eu falei aqui, talvez esse fosse mais um acréscimo. A literatura fantástica pode glorificar a Deus em nossa cultura? E como isso é possível? Só pode. Só pode, né? Por exemplo, no meu trabalho especificamente, né? Eu tive o prazer e ao mesmo tempo o desprazer de ser orientando, não vou falar o nome por uma questão de ética. Eu tive o prazer e o desprazer de ser orientado por um período agora no mestrado pelo maior especialista medievalista do Brasil. Um cara que tem dicionário, um dos dicionários mais vendidos aí na Amazon, né, de mitologia nórdica e tudo mais. Um cara brilhante, eu admiro profundamente ele, né? E no processo ele leu meus textos, né, e ele escreveu para mim dizendo, ó, cara, eu quero que você foque só em mitologia e quero que você deixe todo o conteúdo do cristianismo de lado. Deixe o conteúdo do cristianismo de lado no seu trabalho. Já tem muita coisa falando do cristianismo. Então, você vai ser só mais um. E eu, poxa vida, fiquei acabado. Passei uma semana sem dormir direito e tendo ataques de ansiedade. Eu falei, como eu vou deixar no meu trabalho, como eu vou abrir mão da cosmovisão cristã? Não posso. Falei com o coordenador da pós-graduação falou, cara, a pesquisa é tua. Né? E eu mandei a minha pesquisa, pelo menos agora eu qualifico, vocês até estão convidados aí, provavelmente dia 8 de dezembro vai ser minha qualificação, né? Quem quiser assistir lá a banca, vai ser legal. Mandei o meu texto para os professores e todo mundo achou muito legal, muito original, né? Porque eu estou trazendo toda a perspectiva da cosmovisão cristã, tudo, sem
sem excluir nada, a influência do Gênesis no Tolkien, a influência da teologia medieval, da patrística, a influência de Agostinho, a influência de São Tomás de Aquino, principalmente no conceito dos pecados capitais. Eu trabalho com os pecados capitais, né, com basicamente 5 pecados capitais, né, que eu coloquei aqui. Deixa eu me lembrar, eu trouxe uma cola porque eu não ia. Eu trabalho com a gula, certo? Eu trabalho com a ira, eu trabalho com a inveja, eu trabalho com a soberba e trabalho com a ganância. Cada um desses pecados capitais, Tolkien incorpora em um autor, ou em um personagem, em um vilão específico da história, e faz uma releitura ipsilítem da teologia escolástica, no sentido dos 7 pecados capitais, né? Em especial de Tomás de Aquino, e ele coloca uma ética cristã fundamentada toda em Agostinho e também na patrística, tá certo? Então eu estou trazendo esse resgate, e o meu texto está recheado de cristianismo, e obviamente onde, como pastor, eu não posso entrar, como teórico, como literário, como estudioso, pesquisador e filósofo, eu posso entrar e dizer que toda fonte de beleza, de verdade, justiça, pertence a Cristo Jesus. A Ele seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Ponto. E eu não vou me omitir a isso, gente. Se Deus tiver que me dar oportunidades, ou abrir ou fechar a porta, se eu tiver que ser perseguido por isso, amém. Eu sou discípulo. Eu não sou intelectual, eu sou discípulo de Jesus. Há uma grande diferença entre ser intelectual e discípulo. O intelectual está lá para fazer o nome dele, eu estou lá para fazer um outro nome, o nome de Cristo. Ponto. Entendeu? Então é nesse sentido. O que é que vai definir se vai glorificar ou não? Vai definir a postura do pesquisador. Eu sempre digo isso. Nada, absolutamente nada, nenhum espaço da vida impede você de glorificar o Cordeiro Jesus, desde que você seja um discípulo. Discípulo significa fazer aquilo que ele faz, ser o bom perfume dele, onde você for, no que você fizer, no que você falar, no que você viver. Ponto. Tá aí, pessoal, uma boa ilustração de uma forma, né, de a gente tentar comunicar alguns elementos cristãos. A gente vê, por exemplo, o Tolkien, né, usando a cosmovisão cristã, não falando de Deus diretamente em determinados contextos, mas trazendo os princípios. E eu acredito que para todos nós, em nossas áreas específicas, a gente pode pensar como isso pode ser feito. Às vezes o problema não é estudar um autor não cristão, mas é você ter um olhar cristão sobre os autores não cristãos. Uhum. Porque aí você tem a capacidade de ler Nietzsche e criticá-lo, ler Platão, ler quem quer que seja, criticar qualquer um, porque você primeiro conhece as escrituras e depois vai ler os autores não cristãos. E aí você consegue, às vezes você talvez não consiga, em determinados contextos, afirmar positivamente o cristianismo, no sentido de apresentar o cristianismo positivamente. Mas você consegue trazer o cristianismo para ser aquele instrumento de fazer a crítica adequada, que não é feita por pessoas que não conseguem ter uma cosmovisão cristã. E eu acho que Tolkien também contribui muito nesse sentido, Tolkien e C.S. Lewis. Só para fechar esse primeiro bloco, para abrir para perguntas, eu acredito que vocês, né, já estão aí, a cabeça fervilhando. Eu queria pedir para o pastor falar sobre as esposas de Tolkien e C.S. Lewis. Então, eu falei assim que essa pergunta era a mais desafiadora para mim, porque como eu não trabalho muito com a biografia dos autores, mas li, né, como leitor, eu vou falar como leitor, muito mais como leitor do que como pesquisador. Né, Mabel, que é a esposa do Tolkien, né, Mabel também é uma órfã, uma garota órfã que conheceu Tolkien num abrigo católico, né, de um padre que acolheu o Tolkien depois que a mãe dele morreu. Tiveram um romance ali no período, mas o padre separou eles dois, colocou ela para outra cidade e ele foi continuar os estudos dele. Anos depois, especificamente um ano antes dele ir para a Batalha de Somme, ele casou com Mabel.
Mabel era incrível, ela era uma mulher assim, que compartilhava também do conhecimento literário, mitológico, conversou com ele sobre muita coisa. Quem leu as cartas de J.R.R. Tolkien, que é um livro que não tem mais publicação no Brasil, esgotado, mas tem ele em PDF, é possível achar em PDF, né? Sabe o quanto que Mabel ajudou no processo de construção e o quanto que Mabel também trouxe. Eu estou falando Mabel, Edith, na verdade, né? Edith, a Mabel, a mãe dele, eu estou confundindo o nome das duas. O quanto que Edith colaborou tanto no processo construtivo das obras do Tolkien, como também colaborou no processo de criação dos filhos, porque ela quase que foi uma mãe homeschooler. Eu sou um pai educador, né? Nós fazemos educação domiciliar na minha casa, e o Lewis também teve educação domiciliar. Como ela influenciou, inclusive no Christopher, que é o filho mais velho do Tolkien, com Edith, né? E basicamente ela foi a companheira, a confidente, ela foi amiga, ela leu os textos, ela criticava, ela era severa com Tolkien. Tolkien dizia assim, ó, se não passar por ela, não passa por mais ninguém, né? Então, nesse processo de parceria foi bem legal. Já a Joy, que é a esposa, um casamento bem rápido do Lewis, né, com ela, basicamente de 5 anos, né, uma americana que era também apaixonada por literatura, marcou muito o Lewis no sentido dele ter que viver até mesmo um abalo na fé, porque Anatomia de uma Dor, né, Anatomia de uma Dor, não é isso? É um livro extremamente de questionamento. Quem lê o livro sabe que é um livro de questionamento. Poxa vida, é bem amargo, parece até, lembra um pouco Eclesiastes. Bem amargo, é um texto bem forte, né? E Lewis conseguiu sair dali com a fé inabalável, acreditando que os sofrimentos, que inclusive é uma grande frase que ele usa, né? Os sofrimentos são um alto-falante de Deus para um mundo que está ensurdecido, né? E ele vê Deus em meio à face de providências carrancudas, digamos assim, né? Então a Joy, ela construiu muito forte eu digo que a Joy ajudou o Lewis sair do teórico. Essa é a minha visão de leitor, tá certo? Não é a minha visão de especialista, mas eu acredito que a Joy fez o Lewis sair da teoria para a prática da intimidade com o Pai, entendeu? Com Deus, de se deleitar, de achar satisfação. E ele escreve um outro texto que é espetacular como resultado de tudo isso, né? Que é o Eterno Peso de Glória, que inclusive o John Piper, tudo que o John Piper fala é Ctrl+C, Ctrl+V desse livro, gente. Ctrl+C, Ctrl+V desse livro, pode ter certeza. Você pode ler o livro Eterno Peso de Glória e ver tudo que o Piper fala. Metade da declaração do Piper está lá. Eterno Peso de Glória, certo? Que é quando o Lewis fala sobre alegria, satisfação, o joy, né? Ele usa até essa palavra, né? Essa plena satisfação em Deus é cunhada dentro do texto do Eterno Peso de Glória. E o próprio Piper reconhece isso. Ele coloca a fonte, né? Então, como leitor, eu coloco essas duas coisas. E sobre a vida desses dois autores em relação às suas esposas, o interessante dessa experiência do Lewis, né? Ele tinha mais ou menos 50 anos. Ele já estava na fé há muito tempo. E depois da perda anunciada, né, da sua esposa que estava doente, e ele tinha casado com ela para que ela não fosse deportada da Inglaterra para os Estados Unidos, e ele passa por todo aquele sofrimento, ele entra em depressão, né? Então você tem um cristão maduro, que produziu, abençoou, já tinha escrito o Cristianismo Puro e Simples, conhecido mundialmente, teve o afastamento dos amigos que não gostaram muito daquele relacionamento meio clandestino, e depois de todo esse sofrimento, depressão, ele faz aquele lamento, mas ainda assim ele expressa a sua certeza que Deus está com ele. E sobre a Edith, é interessante que ela é um intelectual,
né? E ela, uma erudita, inclusive, tocava piano e acompanhou, abdicou de muitas coisas, acho que praticamente a vida dela como um todo, para se dedicar ao marido. E tem uma coisa interessante sobre essa história, que o biógrafo do Tolkien conta que eles estavam em um determinado local, passeando em meio aos trabalhos do Tolkien. Ele encontrou um templo e ele disse que ela cantou para ele, num local muito bonito. E naquele momento, com aquela canção, ele começou a formular a história do Beren e Luthien, que ela é uma elfa, uma mulher perfeita antes da queda. E ele se via como um Beren, o pecador. E ele diz: a minha mulher é Luthien, ela é perfeita, ela é uma elfa. Inclusive está na lápide dele, né? Exatamente. Então, vejam como, digamos assim, a beleza, ela é necessária para a fé cristã. Ela precisa ser comunicada. E eu, para fechar esse primeiro bloco, só vou fazer um comentário que quem fez foi o Paul Washer, para aplicar isso que a gente está falando sobre beleza. Paul Washer certa vez comentou: por que milhões de jovens vão assistir Harry Potter no cinema? E ele disse assim: porque os jovens veem em Harry Potter beleza, magia e poder. Falta-nos, como cristãos, nos nossos púlpitos, a beleza do cristianismo. Por isso que nós não atraímos as pessoas mais. Nós não temos imaginação, nós somos simplesmente dogmáticos na leitura do texto. Nós não vemos a beleza de Cristo, nós não vemos um Cristo sorridente, um Cristo presente, um Cristo que se importa com beleza, não está preocupado só mostrar os horrores do inferno e dizer que você vai para o céu para lhe salvar, mas que mostra beleza aqui e agora, por meio de literatura, inclusive imaginação, glória. E a gente perdeu isso, né? A sociedade competidora como a nossa, né? A gente perdeu tudo isso. Então acho que o Lewis e o Tolkien são duas pessoas que ainda permanecem para nos lembrar a necessidade que nós temos de beleza nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade, na vida como um todo. E a gente fecha o primeiro bloco nesse momento. Vamos voltar para o nosso segundo bloco. Quero pedir a você que tem uma pergunta, né? Levante sua mão para a irmã Jéssica está ali atrás, vai lhe dar um papel, uma caneta para você anotar a sua pergunta. E também tem a oportunidade de você vir aqui para frente fazer perguntas. Eu vou pedir para começo do segundo bloco, quando vocês estão pensando, perguntas, para o pastor apresentar algumas obras que ele trouxe. Eu trouxe até mais ali na minha bolsa, mas eu gosto muito de apresentar livros. Quem foi para o meu curso sabe, eu levei toda a minha biblioteca de pesquisa do Tolkien Lewis, né? Mas hoje eu trouxe só uns básicos referenciais que eu trabalho, né? Que é o Trabalho do Imaginário, que é prefaciado por um dos professores mais brilhantes aqui da UFPB, que trabalha com literatura fantástica também, que é deixa eu ver aqui o nome dele para eu não errar, Carlos André Cavalcante, que inclusive foi meu professor, né? Esse é o texto que eu vou fazer o trato dessa perspectiva do imaginário, né? A perspectiva do imaginário, para mim, ela é assim norteadora em toda a minha pesquisa. Deixa eu só explicar para vocês o que é o imaginário. Normalmente, a fundamentação das ciências humanas trabalha com a noção do consciente, em especial do consciente cartesiano, que é aquele tipo de lógica, aquele tipo de teoria que trabalha com a perspectiva do terceiro excluído. Já ouviram falar nisso aí, não já? A é A e não pode ser A e B no mesmo tempo e no mesmo contexto. Ouviram falar sobre isso? É uma lei da lógica simples, é a lei da não contradição, certo? E a gente chama de lei do terceiro excluído. O imaginário não trabalha com essa noção. Porque a gente entende que, por exemplo, a linguagem humana, ela não só pode ser categorizada, ela não só pode ser traduzida em termos de isso é isso. Certo? Isso aqui é um livro. Isso é um livro. Ok? No sentido racional, cartesiano, aristotélico, sim. Mas no sentido do imaginário, eu não vou só me preocupar com a definição da coisa. Ok?
mas eu vou me preocupar com os sentidos que a coisa tem para quem está tendo relação com a coisa. Por exemplo, se esse fosse um livro que fez muito mal para você na infância, aí você pensa, ai meu Deus, isso aí tal, aí o que é que vem? Não vem a relação, causa e efeito de uma forma lógica, sincronizada. O que vai sobressair é o teu imaginário. Um outro exemplo disso mais claro, que eu estou falando, que a teoria do imaginário trabalha muito, por exemplo, com a noção de neurose. Quem já ouviu falar nisso aqui, neurose? Neurose é uma pegada da psicologia, principalmente da psicologia freudiana, digamos assim, né, da psicanálise, que seria aquele tipo de doença que leva você, ou de relação com a realidade, que leva você a inferir coisas a partir do teu imaginário. Por exemplo, estou chegando aqui, aí sentei, aí vocês começaram a rir, tá certo? Essa é uma situação objetiva, tá claro? A teoria do imaginário não trabalha com essa situação objetiva. A teoria do imaginário trabalha com que o sujeito significa a partir dessa situação. A partir dessa situação pode vir 1001 significações. Eu poderia travar a minha palestra agora, nesse exato momento. Ai meu Deus, passei vergonha. Ó, o imaginário. Eu acho que eles não me acham capazes. Eu acho que não sei o quê. E papapá, e papapá, e papapá. Um sujeito entrou e não falou com você naquela noite. O pastor entrou e não falou com você. Esse pastor é muito chato, porque não falou comigo, porque não sei o quê. O que é isso? Esse discurso que a mente faz, a gente chama de um discurso que entra nas camadas do imaginário. Por quê? Porque você faz associações. O imaginário está ligado a duas coisas: a memória e ao sentido. A memória porque vai evocar outras experiências de rejeição. Talvez você foi rejeitada pelo pai, por não sei quem, papapá, e faz com que você lide dessa forma com a rejeição. E como você sente, ou como você trabalha aquela experiência emocionalmente, e como você reage àquela experiência, tá certo? O imaginário vai além dessa causa e efeito. Ela vai entrar nessas camadas profundas do inconsciente humano e das coisas que movem o coração do ser humano. E segundo o Bachelard, eu até anotei uma frase dele aqui, é justamente nessa camada profunda, né, que a gente encontra o anseio que o ser humano tem por sentido, propósito, significação, preenchimento. Ele é um ser de ausência, e por isso que a gente é um ser de desespero. Ok? Eu trabalho nessa perspectiva. Esse ser de desespero que está buscando desesperadamente encontrar um sentido, um propósito, está querendo encontrar uma significação. Onde é que ele acha sentido? Onde é que ele encontra sentido? Como ele significa a realidade? Como ele produz sentido para a realidade, para amenizar essa angústia? Aí, a criação das narrativas. Isso é o que a teoria do imaginário me dá, obviamente com outras significações na minha história com filosofia também, imbricações teóricas, mas é basicamente isso. É meio complexo, mas deu para vocês entenderem? Deu? Ok? Também trabalho com outro autor chamado Joseph Campbell, que é um mitólogo muito forte, né? Esse aqui é um dos livros mais famosos dele, que é O Herói de Mil Faces, onde ele vai falar um pouco sobre a jornada do herói. Espetacular, sensacional, né? O chamado, né? A negação, toda a estrutura do Star Wars. Quem é nerd como eu, que gosta de Star Wars também, né? Sabe que toda a estrutura do Herói de Mil Faces está lá no Star Wars, tá certo? Então eu vou fazer o meu trato da mitologia também com foco no Joseph Campbell, né? Eu vou fazer minha leitura mitológica com Joseph Campbell e outros autores que são comentadores do próprio Tolkien, né? A exemplo do Gandra, do Ives Gandra Filho, que é um dos maiores comentadores, jurista. Quem é da área de direito, que alguém da área de direito aqui? Esse cara é um dos maiores juristas do Brasil, né? Mas apaixonado por
Tolkien. Escreveu vários livros sobre o legendário tolkieniano. E o resto são todos textos que eu já apresentei para vocês. E o meu livro, né, o livro favorito do Tolkien, que é o Silmarillion. Vamos lá, a primeira pergunta aqui. Existe algum cuidado que o cristão deve ter ao ler esses autores com relação à teologia deles? Pergunta de novo, por favor. Algum cuidado é necessário ao ler esses autores em relação à teologia? Poxa, boa pergunta. Muito bom. Olha só. Francis Schaeffer, que é um autor que eu gosto muito, escreveu um livrozinho assim bem pequenininho sobre a obra de arte. Esqueci o título. Eu acho que não é Arte e a Bíblia, não. É outro texto sobre a obra de arte. Quem tem o Google aí, o Google rapidinho, depois faz a pesquisa, tá certo? É um textozinho pequenininho, talvez seja esse. E ele vai dizer que toda obra de arte, e eu abrangeria até mais, toda obra humana tem intencionalidade. Capite? Olhe para mim aqui. Ok? Toda obra humana tem intencionalidade. Hoje eu fiz uma discussão num grupo que eu faço parte, né, de amigos, os caras falando sobre Iron Maiden, né? Iron Maiden e tal. Aí um amigo meu, que também é da fé, colocou lá uma letra, né, que ele falava alguma coisa sobre Deus. Aí, tá vendo, ó? Iron Maiden fala sobre Deus e tal, pai, cara, tá. Aí eu falei, né? Eu falei, cara, aí mandei uma mensagem de volta para ele dizendo o seguinte: cara, Iron Maiden é uma das maiores bandas de heavy metal de toda a história. Inegável. Iron Maiden tem um dos melhores vocalistas, Bruce Dickinson. Quem gosta de heavy metal sabe o que eu estou falando. O cara é fera, performance e tudo mais. Iron Maiden tem tudo isso. Por que tu está querendo sacralizar o cara? Qual a necessidade de sacralizar o cara sem que aquilo seja literalmente sacralizado, sem que aquilo tenha intencionalidade de ser sagrado? Entende? Às vezes a gente quer usar essa sacralização como justificativa para a gente consumir. Ok? Cara, se tu quer consumir, entenda a implicação que tu tá tendo ao consumir aquilo. Mas lembre-se, o grande Francis Schaeffer, que é um dos maiores teólogos do século XX, diz o seguinte: não existe nenhuma obra de arte neutra. Ok? Não existe neutralidade. Para nós, neutralidade é mito. Tudo tem intencionalidade. Então você precisa saber o que é que aquele cara está passando. Pô, tem uma palavrinha sobre Deus ali. Ok, amigo, não precisa ter Deus. O livro de Esther não fala nada sobre Deus. Não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma vez o nome Deus. Ao longo de toda a narrativa de Esther, não há reportação Deus, Yahvé, nada. Mas o livro, de ponta a ponta, é um livro que está recheado da providência, da graça, da misericórdia, do favor, da vocação, da intenção, da redenção. Está lá. Já tem músicas que a gente canta que tem tudo sobre Deus, mas não fala absolutamente nada. É uma porcaria, desculpa a palavra. Mas a gente tem letras que a gente canta nas nossas igrejas, obviamente, que aqui não, que aqui é uma igreja presbiteriana, né? Aí na igreja presbiteriana não tem, mas nas batistas, como a minha, né? E outras, tem muita porcaria aí, né? Que está sendo cantada nas nossas reuniões, ok? Que não tem nada a ver com Bíblia. Então, se você me pergunta se tem algum perigo ler Tolkien ou Lewis, eu diria que tem perigo, como qualquer outro autor tem perigo. Você precisa ler à luz das Escrituras. Veja, mas o autor não é da cosmovisão cristã? Não é? Mas ele não é a Bíblia. Do mesmo jeito que, por exemplo, Calvino não é a Bíblia, do mesmo jeito que Deuwitz não é a Bíblia, do mesmo jeito que Schaeffer não é a Bíblia, do mesmo jeito que Kuyper não é a Bíblia, do mesmo jeito que Lutero não é a Bíblia, nem nenhum outro desses autores. Inclusive, às vezes, nós sabotamos a nossa própria bandeira de protestante. Por que nós protestamos? Pelas indulgências,
ok? Nós protestamos pelo comércio da fé, que é a mesma coisa que indulgência. Nós protestamos sobre a corrupção da Igreja Católica. Nós protestamos sobre uma série de descaracterização bíblica que a Igreja Católica sofreu ao longo da Idade Média, mas nós protestamos também sobre a doutrina da igualdade da tradição com as Escrituras. Lembra disso? A Igreja Católica dizia: a tradição está no mesmo patamar que as Escrituras, no mesmo patamar. Portanto, para ler as Escrituras, o sujeito precisava primeiro ler a tradição, porque senão, se ele falasse qualquer outra coisa que a tradição não dizia, mesmo que a tradição diga o padre é santo, que Maria foi assunta aos céus, que ela ficou virgem perpetuamente, que ela não tem pecado, mesmo que a Escritura não diga isso, mas a tradição diz isso, então a gente tem que submeter a nossa hermenêutica à tradição. Nós não podemos fazer isso com nada. Tudo, obviamente, tudo que tem na realidade precisa ser submetido à leitura das Escrituras. Tudo. Desde aquela música de não é MPB, nada a ver, tem uma letra interessante, ok, mas o que é que ela está dizendo sobre a realidade? O que é que ela está dizendo sobre o amor? O que é que ela está dizendo sobre a beleza? Quem é a fonte de beleza? Mas eu posso usar como assim, como ela tem, por exemplo, o Iron Maiden fala muito sobre temas teológicos, fala sobre morte, fala sobre guerra, fala sobre, você pode usar? Pode, academicamente você pode analisar, mas não como fonte de mimética. Como fonte mimética, a gente só pode, mimética no sentido de imitação. Como fonte mimética, a gente só pode usar coisas que estão respaldadas pela Escritura. Por exemplo, Tolkien coloca nos textos deles, ele é um católico, obviamente, coloca nos textos dele a figura da Maria, como a intercessora. Galadriel, por exemplo, é uma Maria da vida, né? Como a intercessora, como aquela que vai... Arwen é uma outra figura, arquétipo de Maria, intercessora, que vai ali interceder por Frodo, né? Por Frodo, melhor dizendo, né? E curar ele das dores e tudo mais, no momento de escuridão, né? Nós acreditamos que só há um mediador entre nós e os homens. Então a gente precisa ler Tolkien, colocando Tolkien no seu lugar, abaixo das Escrituras. A gente precisa ler Lewis, colocando Lewis no seu lugar, abaixo das Escrituras. A gente precisa ler Calvino, colocando Calvino no seu lugar, abaixo das Escrituras. A gente precisa ler Kuyper, abaixo das Escrituras, ou qualquer outra coisa, literatura, história, qualquer coisa que seja. As Escrituras são a nossa primeira fonte de pesquisa e verdade. Ponto. O que passar disso é um neocatolicismo. Ok? Outra pergunta: como podemos interpretar como uma exemplificação da ressurreição de Cristo? Não estou entendendo aqui, mas enfim, o retorno de Gandalf. Uma espécie de exemplificação, né? Sim, claramente é. Inclusive tem um livro da Monergismo que saiu com essa proposta, né? De falar sobre o tríplice ofício de Cristo na obra do Senhor dos Anéis. Né? Não li todo esse texto, mas li uma parte que eu achei muito bacana. Inclusive ele coloca o Gandalf como das exemplificações do Cristo. E de fato é. Né? O Gandalf tem essa exemplificação, tem uma relação muito próxima com o Cristo, mas não é o Cristo, tá certo? Nunca foi o propósito de Tolkien dizer assim, Gandalf é a mesma coisa que Jesus. Nunca foi, ok? Ele coloca características que tem ali, que pode fazer alusão, que pode fazer pontes. Eu gosto muito de usar um autor, não sei se vocês conhecem aqui, chamado Don Richardson. Alguém já ouviu falar nesse autor? Fator Melquisedeque, certo? Eu gosto de usar esse conceito de analogia redentiva. O Gandalf é uma analogia redentiva, tá certo? Ele não é o Cristo, mas ele é uma analogia redentiva. Ele aponta para o Cristo, ele aponta para aquele Salvador, para aquele que passou pela morte, para aquele que lutou contra
contra um anjo das trevas, né? Nesse período, no período da Sociedade dos Anéis, até o livro 2, As Duas Torres, tá certo? Ele passa por uma transição, é bem interessante, e a gente pode fazer sim essa relação. Quais os principais erros cometidos por Lewis Tolkien? Aí me coloca numa saia justa, né, gente? Por favor, estou no mestrado ainda. Se eu chegar lá no doutorado, estou brincando. Cara, vê só, eu não gosto muito da palavra os principais erros. Eu gosto da palavra limitações. Agora, se você está perguntando erros teológicos, é isso? Quem escreveu essa pergunta está pensando em erros teológicos? Se a gente pensa em erros de vida, pecado, aí eu não saberia responder. Se for em termos de erros teológicos, aí vocês presbiterianos são suspeitos, porque o Lewis é o arminiano mais amado dos presbiterianos, né? Então tem uma série de erros hermenêuticos que vocês vão achar se for procurar em termos de erro teológico, mas eu chamaria de limitações. E a gente escreve a partir do mundo da vida, que é o recorte que eu faço. O Lewis, obviamente, é de um contexto anglicano, que naturalmente tem uma teologia eminentemente arminiana, tá certo? Enfim, está traduzindo isso aí. Nesse sentido, tem outra pergunta sobre o universalismo na Crônica de Nárnia. Pode falar. Perguntando justamente isso, se há esse universalismo, como é que interfere? Não, em nenhum momento. Pelo menos, eu nunca vi nenhum autor, comentador, que chega a colocar o Lewis como universalista. Não é. Mas os dois colocavam muito forte a responsabilidade humana. Muito forte. Por exemplo, o Tolkien tem a história de Turim Turambá, que eu coloco na minha pesquisa como um arquétipo da soberba, dos pecados capitais, lembra, né? Eu coloco como arquétipo da soberba. O Turim Turambá, que o nome dele literalmente significa Senhor do Destino, né? Ele era um cara espadachim, não sei se você conhece a história dele, né? Um espadachim, né? Um homem, um filho da casa de Harbo, tá certo? Um cara que foi criado pelos elfos e que adquiriu uma destreza profunda na arte da guerra e das armas, mas tem uma soberba, uma arrogância profunda. O Tolkien vai colocar o tempo todo ele sendo burlado pelas suas próprias escolhas. Então, para o Tolkien, o mal está muito entrelaçado, o mal cultural, ético, está muito entrelaçado à escolha do ser humano. Então, se a gente fosse pensar numa visão de erros teológicos, a gente poderia caminhar dentro dessa linha, pensar a teologia a partir do Tolkien. Tem sim uma coisa ou outra que a gente vai achar um pouquinho estranho, mas de um modo geral eu considero isso como limitação do seu próprio contexto histórico, filosófico, de vida, entendeu? E não era o propósito, né? Justamente. Ele não estava escrevendo um livro de teologia sistemática, ele estava escrevendo um livro de literatura, ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer aqui no microfone? Não? Como é que a gente pode então começar a ler as obras de Lewis e Tolkien? Por onde a gente deve começar? Eu vou ser suspeito de dizer, né? Claro. Eu trabalho com literatura, eu sou apaixonado por literatura, fantástica. Eu leio para o meu filho, leio para o meu pequeno e leio para o bebê que está na barriga já. Então vocês já viram que o negócio lá em casa é o seguinte: ou você lê literatura fantástica ou tchau. Estou brincando, obviamente, né? Mas eu sou suspeito, eu acredito muito que o texto das Crônicas de Nárnia é de uma beleza extraordinária. Gente, se você não leu as Crônicas de Nárnia, você precisa ler. É muito belo, é muito lindo, né? Todo o enredo, a figura do Aslan. Eu coloco o arquétipo de Lúcia, de Susana, de Pedro e de Edmundo, né? São visões arquetipológicas. Por exemplo, eu sou apaixonado pela Lúcia,
A Lúcia, ela é o arquétipo da espiritualidade, da sensibilidade, da devoção. Enquanto está todo mundo preocupado com a sua própria... Está na sua própria órbita distante, no príncipe Caspian, é bem forte isso. Ela é a única que consegue ver as direções, os sinais de Aslan. Venha por aqui, vá por lá, vá por aqui. E ela é firme quanto a isso, entendeu? Já Susana, ela é o arquétipo da dúvida. Susana, ela está entre a fé e a dúvida, muito forte. Tanto é que depois, ela é a única que abandona a perspectiva da experiência de Nárnia, entendeu? O Pedro é o arquétipo do orgulho também, da força do braço, digamos assim. O Edmundo é um arquétipo do hedonismo, tá certo? Então você vai ver muita coisa que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso próprio coração. Isso é o que a experiência mimética faz. Eu falei sobre isso no meu curso. Quem não foi, o Lewis faz uma prefiguração. O autor, quando lê, faz uma refiguração. Você pega aquilo tudo. Gente, eu li agora recentemente, de novo, O Cavalo e o Seu Menino. Para a minha conferência missionária. Eu fiz uma conferência missionária no final de semana passado. E eu li, eu não sei porque, eu me senti muito tocado durante o decorrer da semana de reler esse texto. Gente, vocês não sabem como fez sentido para mim. Quando foi no sábado da conferência, que eu estava orando sobre a conferência antes de ir lá para a reunião do prédio da igreja, né? Que eu estava orando, né? E naquela oração, quando terminou no sábado, quem foi no sábado, sabe, a programação do sábado demorou muito, foi bem extensa, o Anderson foi, né? Alguém mais foi daqui? Se fosse com alguém daqui? Foi só com sua esposa, né? Demorou bastante. Mas quando foi no final, eu já estava sentindo a sensação de que tinha um propósito além daquele. Só para vocês entenderem como a crônica de Nárnia ficou bem forte. Quando eu entrei no meu gabinete, a gente tem um gabinete pastoral compartilhado, eu e o pastor Humberto. O pastor Humberto é o pastor principal, e eu coopero com ele lá na Igreja Batista de Tambaú, né? Quando eu entrei no nosso gabinete para conversar sobre a noite, eu entendi que eu precisava orar pela preletora daquela noite. E falei, nossa, eu senti muito desejo de orar por você. Muito desejo de orar por você. Quando eu terminei de orar por ela estava chorando, me abraçou. Depois ela mandou uma mensagem para mim, depois de terminar a conferência: olha, você não sabe como até agora está reverberando aquela oração no meu coração. E na hora que eu terminei de ler, a mimesis, a refiguração veio na hora. Caramba, Aslan colocando cada ponto no seu lugar. Quem leu O Cavalo e Seu Menino sabe disso. Aslan deixando cada coisa no seu próprio lugar, usando cada circunstância, fazendo como convém ele, para o nosso bem, para a sua própria glória. Caramba, nossa, eu terminei aquela noite assim, eu falei, Suzane, agora eu entendi porque eu estava tão incomodado de ler de novo essa semana O Cavalo e Seu Menino. Vale super a pena ler. E para quem lê o Tolkien, eu não indico ler começar do Silmarillion. Para quem quer ler o Tolkien, para ser apaixonado pelo Tolkien, por favor, comece do Hobbit, comece do Senhor dos Anéis. O Silmarillion tem muita genealogia, então você vai ficar meio voando se você não estiver familiarizado já com a linguagem do universo fantástico do Tolkien. Então o Hobbit é excelente. O Hobbit você lê rapidinho e é muito gostoso. Depois Senhor dos Anéis e depois o Silmarillion. Tá bom? Para a gente já estar finalizando, alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Eu só queria terminar lembrando um pouco da história Árvore e Folha, do Tolkien. Nessa história, a época da Segunda Guerra Mundial, Tolkien, com medo de morrer, né, no conflito que estava havendo, conflito mundial, escreve a história de um pintor que queria fazer uma bela árvore, uma bela pintura, uma extensa pintura perfeita, e que ele conseguiu, depois de muito tempo, simplesmente fazer uma folha perfeita. Mas por várias situações ele foi adiando seus planos e ele foi chamado, e na figura que o Tolkien está usando é como se aquele cidadão estivesse morrendo, e ele morreu, e ele é levado, e o pessoal que fica com a sua figura, a sua pintura, só tem uma folha. Ele não conseguiu pintar o quadro todo.
E mesmo assim, pessoas admiram aquela gravura, aquela pintura, são beneficiadas por ela e encontram um pequeno resquício de beleza no mundo sombrio. Enquanto aquele pintor, ele segue e ele no outro lado da vida, digamos assim, ele encontra uma árvore perfeita, a árvore que ele tinha sonhado um dia fazer. O trabalho do cristão, e essa é a percepção, o trabalho do cristão estava feito do outro lado da vida, a árvore da vida já está pronta, a beleza é para ser contemplada. O que a gente faz aqui é pintar pequenas, digamos assim, pequenas folhas, e eu acho que esses autores, a vida deles foi dedicada a pintar uma folha que apontava para uma árvore perfeita, de beleza. E esse é o nosso desafio como cristãos. Qual é a nossa obra, né? O que a nossa vida, o que ela, digamos assim, pode representar para a nossa comunidade? Qual é o nosso, digamos assim, nossa marca? Qual é a nossa obra? Qual é a folha que a gente está pintando ou deixando de pintar? Mas, independente de qualquer coisa, a gente nunca pode esquecer. Talvez a gente não consiga pintar uma folha como Tolkien e C.S. Lewis pintou, né, para que fosse admirada. Mas a gente nunca pode esquecer que do outro lado da vida, a árvore já está feita, e ela é perfeita, e ela é bela. E a gente deve contemplá-la. A árvore é Cristo, né? E é isso. Só para finalizar, eu acho que é um grande desafio para nós hoje. Eu daria para vocês esse desafio, porque eu me desafio nisso. É sermos intencionais. Não está no tempo mais da gente fazer qualquer coisa só orbitando na tua própria vontade. E a partir da tua própria... eu vou estudar literatura fantástica porque eu acho legal, porque bacana, porque isso outro, porque isso... o Tolkien e o Lewis, eles me dão esse exemplo de intencionalidade. Tudo que eles faziam tem como propósito deixar essa marca poderosa do Evangelho a partir da literatura, a partir de uma criação mitológica. Que obra Deus chamou você para fazer? Eu perguntaria até diferente. Que obra Deus chamou você para viver? O que Deus está fazendo em você? A gente não é mais, a gente não está mais no tempo de estar nesse mundo só desfrutando das coisas para nós. Nós estamos nesse mundo para revelar essa beleza que o Anderson está falando. A pergunta é, será que o mundo vê essa beleza quando vê o que você está fazendo? Ou será que a gente está dicotomizando tudo, trazendo essa beleza para os nossos prédios, para a nossa reunião, para os nossos domingos, para os nossos louvores dominicais ou no sábado ou qualquer dia que seja? E os outros 6 dias da semana? Será que as pessoas no teu entorno estão olhando para você e estão vendo em você essa glorificação de Deus, essa glorificação de Cristo? Será que eles olham para você e conseguem ver, né, conseguem refigurar e conseguem ver você como uma mímese poética da eternidade? Jesus é uma mímese perfeita da eternidade. Jesus é uma mímese perfeita, porque ele veio como um homem perfeito. Ok? Um homem perfeito que eu estou dizendo é com todos os atributos humanos, mas 100% Deus, revelando esse universo do sobrenatural na linguagem humana. Então, qualquer pessoa poderia entender. Mas quando ele foi assunto ao céu, sabe o que foi que ele disse? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Exousia, a palavra autoridade. Quer dizer, tudo pertence a mim. A palavra exousia, estou terminando bem rápido. A palavra exousia, para eu poder fazer essa contextualização, a palavra exousia no grego era utilizado para aquele rei que saía para uma guerra, vencia a guerra. Ok? O reino saía para a guerra, vencia a guerra. Quando ele vencia a guerra, normalmente o país ou o território que foi derrotado agora pertencia a ele, era escravo dele. Só que o território era grande. Nem todo mundo sabia automaticamente que agora aquelas terras pertenciam àquele rei que ganhou a guerra. Então o que é que ele fazia? Ele mandava um arauto com a
exousia, com a autoridade que ele tem, porque ele ganhou a guerra. E o arauto ia com querigma, por isso que a palavra utilizada para a gente sobre a pregação é querigma. O arauto iria com uma querigma, mas o arauto também ia com marturém, ou martíria. Por quê? Porque ao chegar, por exemplo, numa vila, com o brasão do rei, trazendo a mensagem, dizendo o seguinte, com a exousia, né? Toda a autoridade estava sobre ele, tocar nele significava tocar naquele rei, tá certo? Ele chegava anunciando o querigma. O rei fulano de tal venceu a guerra, agora as terras de vocês pertencem a esse rei. Todo mundo agora está subjugado à sua autoridade. Ele agora é o senhor dessas terras. Isso é o querigma, tá certo? Mas ele era marturém porque aquela vila podia olhar para o cara e dizer o seguinte: oxe, tá ficando doido, é? Aqui quem manda aqui é o rei fulano de tal. Matava ele. Ele estava pronto a morrer, ou a viver ou a morrer, por causa daquele querigma. Por isso que a gente chama de marturém. Só que tem uma outra palavra significativa, que é importantíssima para a gente, que é evangelho gestain, ou evangelho, o evangelium, que a gente chama, que seria, esse rei, não é qualquer rei, ele é um rei que traz justiça, ele é um rei que traz paz, ele é um rei que traz prosperidade, ele é um rei que trabalha com equidade. Esse arauto, ele vem anunciando e sinalizando esse reino de paz, justiça, equidade, verdade, beleza, encantamento, percebe? Isso tudo é o nosso desafio de encarnar essa mensagem para um mundo que jaz no maligno, que está vivendo em trevas. Mas sabe o que a gente tem visto? Uma geração que está indo para a universidade para se tornar engenheiro, que está indo para a universidade para se tornar advogado, que está indo para a universidade para se tornar médico, que está indo para a universidade para se tornar o que quer que seja. A sua primeira vocação não é ser médico, não é ser advogado, não é ser qualquer outra coisa, se bem que a missão não se dissocia disso. Mas a sua primeira missão é se tornar, é ser um discípulo de Jesus. De banca você sai com diploma de medicina, de direito ou de qualquer outra coisa. É levar beleza, verdade, justiça, sinalizar o reino de Deus, trazer essa autoridade que Deus colocou nas suas mãos, trazer esse querigma, trazer esse marturém e, acima de tudo, trazer esse evangelho na sua vida. Por isso que Paulo dizia, o meu evangelho. Por quê? Porque o evangelho, a palavra evangelho, é sempre encarnacional, nunca teórica. O cara leu todos os livros de Lutero, todos os livros de Calvino, todos os livros de não sei quem, de Dover, todos os livros de Tolkien, de Lewis, mas isso não encarnar na vida dele, ele nunca vai ser uma mímese. Ele nunca vai ser uma mímese. O exemplo perfeito é Cristo, que era o Logos, mas ao mesmo tempo era a mímese. Ele era a proclamação, mas ele era a vida. Está o desafio da gente transpor a teoria para a ética. E eu quero passar um dever de casa para vocês, terminando minha fala. Quem não leu, sai daqui já hoje com essa leitura pronta, comprando na Amazon hoje. Eu sou aquilo que amo. Ou melhor, você é aquilo que ama. De James Smith. Ok? Você é aquilo que ama. Sensacional. Já leu? Sensacional. Sensacional. Vai basicamente resumir tudo. E tem muito do Tolkien ali. Ele foi leitor do Tolkien e do Lewis também, né? Você é aquilo que ama. Dever de casa para vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, gente. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo desafio de estar compartilhando sobre literatura, coisas das quais eu sou apaixonado, mas eu quero entregar tudo isso debaixo do teu governo, para que o Senhor use de acordo com a tua vontade e com o teu propósito, convergindo naquilo que o Senhor quer fazer nesse mundo, cooperando com um plano de redenção que o Senhor está desenvolvendo nessa geração. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que esse tempo
tenha sido um tempo de reflexão, de aprofundamento, mas ao mesmo tempo de desafio. Que nós saiamos daqui com um desejo profundo de levar a beleza, a justiça, a verdade, sinalizar o reino onde nós formos. Encarnando o reino. Exatamente trazendo essa marturem, essa vida encarnacional do Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. E que as pessoas vejam, sintam, percebam, tenham uma experiência mimética com a gente, com tudo que a gente faz e produz. Não nos deixa, Pai, viver nessa terra embaraçados com as coisas dessa terra, mas que o Senhor nos ajude a usar as coisas dessa terra para o louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos leve em paz para casa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.